Estamos de volta e agora para nossa última aula, infelizmente, né? É pouco tempo, é um resumo do resumo do resumo, mas é uma alegria muito grande, um privilégio. Eu já agradeço desde já. Na nossa última aula nós vimos que o Império da Babilônia surgiu e destruiu então Jerusalém. O templo foi destruído e agora o povo foi levado como escravo para a Babilônia. E eles vão permanecer na Babilônia durante 70 anos. E nessa época, enquanto eles estão na Babilônia, surge então vários... nesse tempo na Babilônia que aparece Daniel, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, grandes profetas também. E aí, enquanto eles estão na Babilônia, como nós vimos o mapinha da Babilônia, surge um outro grande império, e que aí esse foi avassalador, um dos maiores do mundo, que foi o Império Persa, ou Império Medo-Persa. Né? O Império Medo-Persa, o Império da Pérsia, ele foi um dos maiores impérios e dominou praticamente o mundo inteiro. E quando o Império da Pérsia surge, eles têm uma outra política de expansão. Lembra, a Assíria tinha uma política de destruir e espalhar. A Babilônia tinha uma política de levar tudo para a Babilônia como escravo. A Pérsia não. O Império Medo-Persa tinha uma política de deixa o povo viver na terra deles, deixa eles terem a cultura deles, deixa eles adorarem os deuses deles e eles pagam impostos para nós, né? Eles são vassalos. Então a política da Pérsia era diferente. Por causa disso, quando a Pérsia surge e toma o poder, o rei da Pérsia permite que o povo volte para Jerusalém. Então agora um povo começa a regressar para Jerusalém para recomeçar a sua vida depois de 70 anos. Mas, note bem, Israel não é independente. Eles não são mais independentes. Eles retornam para Jerusalém, mas eles são vassalos. Eles pertencem ao Império Medo-Persa. Então, pertencendo ao Império Medo-Persa, eles começam a migrar de volta para a terra de Jerusalém. E aí nós vamos ter esse período de após 70 anos no cativeiro, eles começam a retornar. Alguns, é importante ressaltar que alguns ficaram lá na Babilônia e nunca mais voltaram. Mas alguns começaram a voltar. Então nós temos a restauração de Jerusalém, né, com Neemias. Neemias volta, lembra da história de Neemias? Eles reconstroem o templo, né, e Neemias nós vamos ver Neemias aí, eles reconstroem os muros de Jerusalém. Nós vamos ter a rainha Esther nessa época. Esdras reforma, né, e começa a reformar as leis do povo, eles começam a reorganizar, a reconstruir o templo. Eles reconstroem o templo e nós vemos que na época que eles reconstruíram o templo foi reconstruído de uma maneira bem pior do que era antes, mas ele reconstrói o templo. Neemias retorna para Jerusalém, ele estava lá na Babilônia, ele retorna, ele auxilia na reconstrução dos muros. Jerusalém começa a ser reestabelecida, o povo começa a se reorganizar como uma nação. E aí vem o período de silêncio de Deus, né? Que nós falamos de silêncio de Deus. Não que Deus ficou em silêncio, mas nós não temos mais registros durante 400 anos. E nesses 400 anos muitas coisas acontecem, né? A religião ela é fortalecida nesse tempo. É nessa época que o judaísmo como religião vai tomar força, que as sinagogas vão começar a ser construídas. E aí durante esse tempo algumas mudanças acontecem. O Império da Pérsia, o Império Medo-Persa, ele vai ser derrotado pelo grande Império Grego, que surge o Império da Grécia com Alexandre o Grande. O Império da Grécia, então, com Alexandre o Grande, toma conta de tudo e domina inclusive a região de Jerusalém. A região de Judá também é dominada por eles. E aí vem o helenismo, né? A língua grega. Depois disso vem o Império Romano. Roma toma o poder e surge Jesus. Quando Jesus vem, Roma estava no poder. O povo, inclusive, tinha expectativa de que Jesus fosse um Messias libertador, que ia libertar o Império, que ia libertar Israel de Roma. Mas não foi bem isso que Jesus fez. Jesus trouxe um outro império, o reino do amor, né? Foi muito diferente. E Israel nunca mais se tornou independente nessa época, até 1948, que eu vou falar daqui a pouco. Esse é o resumo do resumo do resumo da nossa história de Israel.
como nós vemos, né? Depois do Império da Babilônia, depois do Império Medo-Persa, o povo retorna, eles começam a reconstruir Jerusalém, eles reconstroem o templo, agora não mais como uma nação independente. Por isso que nessa época tomou muita força a religião, o judaísmo, porque a maneira que eles tinham de permanecer com a sua identidade de nação, era através da religião, era através do judaísmo. Através do judaísmo, como religião, eles mantinham a sua identidade de povo. Nós somos um povo de Deus, nós somos um povo eleito, nós somos os judeus, mas nós não somos independentes, né? Independentes do Império, da Pérsia, depois da Grécia, depois da Roma, eles continuaram sendo dominados e nunca mais foram independentes. Algumas pessoas, judeus, começaram a retornar, a voltar, essa identidade religiosa se tornou muito forte, Jesus veio então e depois o evangelho começou a ser pregado a todas as nações. Mas Israel como povo, Israel como nação, eles vão continuar como identidade judaica, como os judeus por muito tempo, eles vão ser perseguidos, inclusive na Segunda Guerra Mundial a gente vê isso e muitos outros momentos os judeus foram perseguidos. Foi só em 1948 que o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU. Antes disso, eles ainda eram sempre vassalos de algum outro governo. Bom, resumidamente, o resumo do resumo, essa é a nossa história de Israel. Essa é a história de como Deus conduziu o seu povo até a vinda do Messias, que foi o prometido dele quando ele se revelou para Abraão. Quando Deus se revelou para Abraão lá no Antigo Testamento e disse, olha, eu farei de você pai de muitas nações e eu abençoarei toda a sua descendência, ele estava se referindo à promessa da vinda de Jesus, porque através de Jesus todos nós fomos abençoados. A história de Israel ela é muito importante para nós, porque Jesus faz parte dessa história. Jesus era um judeu e nós só entendemos a mensagem de Jesus e o que Jesus fez por nós quando nós entendemos a nossa própria história, a história de Israel, a história do judaísmo, a história do próprio Jesus. De um Deus gracioso, de um Deus soberano, de um Deus que cuida de todas as coisas em todos os momentos da história, que levanta reis e que derruba reis, que escolhe graciosamente quem ele quer, mesmo que essas pessoas não mereçam, que escolhe os improváveis, que usa os improváveis, em que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam, para que o propósito dele seja cumprido na terra. Deus continua sendo soberano e o seu propósito será cumprido na terra como no céu em todos os momentos da história. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado dessas aulas, que você tenha gostado dessa rápida história de Israel, que faça sentido, que você consiga agora ler a Bíblia com mais clareza, entendendo o seu contexto, entendendo todas as coisas que aconteceram aí. É um privilégio muito grande para mim estar aqui, é um privilégio muito grande estudar junto com vocês a palavra de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu já disse, inclusive numa outra aula, se você está assistindo essa aula e tem condições de entrar em contato, né? Felipe Breder, lá no Instagram ou no meu e-mail, felipebreder@gmail.com. Entre em contato comigo, que vai ser uma honra saber que vocês estão aí acompanhando essas aulas, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre todos nós em todos os dias, que você busque se apaixonar a cada dia mais pela palavra de Deus, pelas escrituras e pela nossa própria história. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que aconteçam outras oportunidades, se Deus assim permitir, de estarmos juntos aqui. Amém. Que Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.